Começando mais um Descomplica, né? E hoje eu tava com uma temática para falar, mais programada para aquilo ali. E devido às questões que a gente está vivendo aí essa semana, as questões que a gente vem enfrentando, eu decidi modificar um pouquinho e falar um pouco sobre a questão de ansiedade, né? E hoje a gente está vivendo um momento onde a gente está precisando adequar o nosso dia a dia, a nossa rotina, os nossos hábitos, aquilo que a gente vem fazendo e tentando readequar da melhor maneira a nova configuração, né, das coisas, a nova ideia de como tem que ser, pelo menos para os próximos dias, aí, as próximas semanas, quem sabe ainda, talvez até um mês, né? Então, hoje, algumas pessoas lidam muito bem com o fato de a gente ter que ficar em casa, né? De ter que, de repente, fazer as coisas que você costumava fazer rotinamente na sua rotina e agora ter que adaptar para esse momento em casa. Então, algumas pessoas têm uma facilidade gigante de estar em casa, relaxar, de estar ali vendo filme, de estar fazendo as coisas que às vezes não tem tempo para fazer e estar usando justamente esse momento para se concentrar nisso, né? Para relaxar ainda mais. Só que tem algumas pessoas que sentem que elas estão presas, que acabam ficando ansiosas com essa sensação de não poder viver a sua rotina habitual. E aí elas são pessoas que acabam se sentindo privadas do seu direito de ir e vir, do seu direito de estarem livres fazendo as suas atividades normais. E aí bate aquela ansiedade, e a ansiedade gera N coisas no nosso corpo. Então, quando eu estou gerando essa sensação de ansiedade, eu posso estar gerando dor de cabeça, eu posso estar gerando um nervosismo, falta de ar, falta de energia, problemas de memória, problemas de concentração, irritabilidade, dificuldade para dormir. Eu posso estar acelerando os meus batimentos cardíacos e aí tendo às vezes problemas de palpitação, hipertensão. Eu posso estar gerando náuseas, dor de estômago, refluxo, um aumento considerável de apetite, né? Algumas pessoas vão lá, preciso comer, preciso comer, preciso comer. Então acaba gerando isso também. O fígado é um que acaba produzindo mais glicose, então tem um alto índice aí, né, da questão de diabetes também. O intestino que às vezes fica mais constipado ou ainda sofre com a questão de diarreia. Fora nosso sistema também hormonal, onde a gente acaba gerando alterações, inclusive no nosso sistema imunológico. Então, mesmo que você esteja super bem, você está super forte, está super disposto, mas às vezes o fato de você estar gerando essa ansiedade vai baixando um pouco dessa energia, vai baixando aquilo que você tem ali mesmo como uma carga, né, de energia que está armazenada no seu corpo. E às vezes a gente precisa tomar consciência dessa ansiedade, do que está levando essa ansiedade. Se questionar o porquê que aquilo está acontecendo, o que na realidade eu estou entendendo disso, qual é o significado que eu estou dando para isso na minha vida nesse momento. Será que eu estou ansioso pelo fato de eu não conseguir ter uma liberdade mesmo física, né, de não conseguir sair da minha casa e me sentir preso, e aí parece que eu vou burlando de alguma forma esse sistema, né, que está sendo estabelecido para que eu continue me sentindo livre de alguma forma? Ou será que essa ansiedade é pelo fato de eu não saber como lidar com a minha emoção interna, com aquilo que é a minha, digamos, o meu centro energético aí de vida, e eu tenho muito, parece que eu preciso disseminar ele, né, dissipar um pouco, e aí eu fico, eu preciso
sair para desopilar. Mas o que está te levando a essa sensação? O fato que a gente está vivendo, que todos estamos vivendo, né? Não só eu, não só você, mas o mundo inteiro está vivendo, é que está acontecendo algo na nossa realidade hoje que a gente não sabe exatamente como lidar. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Quem trabalha, tem empresa, não sabe como que vai acontecer as questões financeiras das empresas, como que o governo vai lidar com isso. Ninguém sabe uma resposta. E às vezes a gente acaba gerando um sofrimento por antecedência, preocupado com o que está lá na frente, preocupado com o que está no futuro. Só que aí quando eu gero esse estresse todo, na realidade eu estou jogando ele em algum lugar. E provavelmente eu vou jogar isso em alguma parte do meu corpo. Eu vou estar centralizando em alguma parte. Ou seja, pela minha respiração, que vai ficando mais ofegante, eu vou aumentando meus batimentos cardíacos, vou aumentando a minha circulação no corpo. Ou então, eu vou deixar o meu corpo mais fraco, e aí eu estou mais disposta a ter resfriados normais mesmo, simples, ou mesmo dores de cabeça. Será que isso é bom? Será que o fato de fazer atividades que são rotineiras, como sair de casa, ir em tal lugar, visitar tal parente, às vezes sair para comprar alguma coisa, porque eram coisas que eu fazia no meu hábito. Será que isso é um prazer imediato que está te gerando? E aí você está preocupado em satisfazer esses pequenos prazeres diariamente, em vez de entender que na realidade o que você precisa é pensar em se preservar. Preservar pelas pessoas que te amam, preservar pelas pessoas que prezam por você, pela sua família. E às vezes a gente pensa no aqui, como que eu tô ficando, como que tá o meu próprio umbigo, como que eu vou lidar com isso. E a gente às vezes não sabe como lidar com isso. A situação que a gente está vivendo hoje é uma situação que talvez a gente não saiba lidar. Hoje ainda, meu marido me falou uma frase que ele olhou nas redes sociais e ele disse assim para mim: os nossos avós foram para a guerra, a gente só tem que ficar em casa. É mais fácil o que a gente tem que fazer. Só que às vezes parece que o mais fácil não é tão simples assim. Mas depende um pouco de como que tá as suas crenças, como que tá aquilo que você acredita, como que tá o seu nível de prioridades na sua vida. E aí às vezes a gente não pensa nisso, a gente simplesmente tem que fazer. E aí fica naquela ansiedade enlouquecida, porque eu não sei como sair disso, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Na realidade, essa prisão que a gente acaba sentindo por essa ansiedade é como se a gente tivesse aprisionado dentro do nosso próprio corpo, com as nossas próprias crenças. Então, quando eu estou olhando para isso de uma forma consciente, eu começo a me questionar. O que é isso que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Por que nesse momento parece que eu tenho que comer aquela comida ali para saciar essa ansiedade? Aquele doce, aquele salgado, aquela comidinha que é, de repente, um chocolate ou uma besteira, enfim, em vez de me alimentar de uma forma saudável, onde eu estou trazendo mais nutrientes para o meu corpo. Por que naquele momento eu preciso desse prazer que é imediato? O de sair, o de fazer uma reunião familiar, o de encontrar alguém que eu amo. Só que aí, depois que eu faço, às vezes vem aquela sensação, tá, mas e se eu tivesse encontrado com alguém que tivesse o vírus? E se eu tivesse saído, encostado em tal lugar, que alguém tivesse passado? Começa a vir o se eu isso, se eu aquilo, e aí talvez você esteja gerando outro tipo de ansiedade. Só que aí, em vez de eu lidar com um problema, eu começo a lidar com problemas empilhados. Não só com um, mas com outro tipo, e mais outro tipo, e mais outro tipo. E aí eu vou acumulando isso, até um ponto de quase eu não saber como lidar com isso.
A gente está num início de quarentena ainda, né? A gente está ouvindo aí em questão de noticiários e tudo, a gente ainda nem está subindo na curva do que é para se tornar ainda. Mas só que a gente já não sabe direito como lidar por todas as notícias que vêm acontecendo, por tudo que você está recebendo da mídia, por, enfim, N motivos aí que a gente está vendo. Mas como que eu vou lidar com isso? Como que eu faço para acalmar a minha mente? Como que eu faço para acalmar o meu corpo? E talvez o primeiro passo é se questionar, entender por que eu estou tendo essa necessidade. Que necessidade básica que isso está atendendo nesse momento. Eu separei algumas aqui, né? Tipo, por que eu estou me preocupando tanto com o futuro se agora, nesse momento, nesse exato momento, não tem nada que eu possa fazer além de cuidar de mim, além de cuidar do outro? Por que eu estou me preocupando tanto com o futuro que as coisas vão tomar, com como que vai ser os próximos procedimentos aí, se eu não tenho exatamente o que fazer? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente não tem essa informação. A gente não tem essa informação nem nos outros países que já estão lidando com isso talvez há mais tempo. Então, se eu não sei o que vai acontecer, eu estar sofrendo tanto com o futuro agora, é eu sofrer duas vezes. Eu vou sofrer agora e vou sofrer depois também. Esse é o máximo que pode acontecer. Então deixa para sofrer uma vez só quando tiver que sofrer. Já que talvez vá acontecer isso, talvez aquilo, tudo é probabilidades. Mas a gente não tem isso tangível na mão. A gente não sabe agora o que está acontecendo. A gente não sabe que rumo que vão tomar as coisas. Então agora, nesse momento, o melhor que você tem a fazer é lidar com o que você tem. É entender qual é a importância de você estar se cuidando agora, de você estar cuidando das pessoas que estão em torno de você, da sua família, dos seus amigos, das pessoas com que talvez você esteja, de alguma forma, atrelado profissionalmente ou não, às vezes das pessoas que trabalham com você. Esse é o momento da gente pensar em empatia, de se colocar no lugar do outro, de pensar talvez não só com a cabeça dos seus filhos, mas dos seus pais, dos pais entenderem a preocupação também dos filhos, o quanto eles querem que fiquem bem, ainda mais quando eles fazem talvez parte de um grupo de risco. Então, nesse momento, é o momento de você pensar com a cabeça dos seus filhos também. Esse é o momento de você se colocar no lugarzinho do outro, de usar a sua empatia. Às vezes a gente fica se cobrando também de uma forma excessiva, porque eu preciso disso, porque eu não consigo fazer de outra forma, porque é desse jeito que eu sou. Bom, eu sinto te informar nesse momento que mesmo que você acredite que é só dessa forma que você sabe fazer, é só esse jeito que você sabe conviver, mas a gente está vivendo um momento onde é necessário uma adaptação. E o ser humano é tão incrível que a gente se adapta com uma habilidade gigante. Eu não sei se você conhece, se você tem próximo de você uma pessoa que talvez passou por algum acidente e perdeu um membro, por exemplo, ou perdeu um sentido, visão, olfato. Essas pessoas que passaram por traumas, de alguma forma se adaptam de uma maneira incrível. Geralmente, quem perde a visão consegue uma habilidade gigante de tornar tudo mais visível pelo tato, sentindo. Então, esse é o momento da gente desenvolver essas habilidades, que talvez a gente não conheça tão bem, mas é o momento da gente se adaptar. É o momento da gente reorganizar as coisas, reorganizar o nosso convívio, reorganizar o nosso contato e explorar, talvez, outras formas de contato. Às vezes a gente olha só o lado ruim da coisa, mas o que tudo isso
está trazendo também de positivo para a nossa vida? O que o fato da gente pensar mais na gente, de dar o tempo para coisas acontecerem, de entender que a gente não tem o controle de tudo, o que isso está nos trazendo de bom? Quais são os pontos positivos que estão acontecendo na nossa vida hoje, que de alguma forma isso trouxe? E às vezes focar no que realmente você pode aproveitar agora, nesse momento. Não no que você não pode fazer, mas naquilo que você pode fazer. O que esse momento está te permitindo fazer que antes talvez você não conseguia, porque você não parava, porque você não conseguia estar em casa, porque você não conseguia... Enfim, dá uma pausa na sua vida. Não é férias. E tem várias aí, o pessoal comentando isso, várias redes sociais que estão colocando isso. Não é férias. Mas é um momento de conscientização. É um momento onde a gente precisa olhar para nós mesmos e aprendermos com nós mesmos. Tem coisas, por exemplo, que a gente quer ter um controle, quer ter como se a gente tivesse o poder de segurar aquilo e modificar. Só que nesse momento a gente não tem esse controle. Nesse momento a gente não sabe quando isso vai passar, a gente não sabe quanto tempo, né, a gente vai ficar vivendo dessa forma, mais preservado. A gente não sabe se isso realmente é tão mortal. A gente não sabe. A gente não sabe muita coisa. Então a gente não tem esse controle nesse momento. Mas a gente pode escolher como que a gente está enxergando o copo. Se a gente está enxergando ele meio vazio ou se a gente está enxergando ele meio cheio. Porque apesar de tudo isso, apesar de a gente ter um número cada vez mais crescente na questão de óbitos a nível mundial, ainda assim a gente tem um grande número de pessoas que vêm se recuperando, de pessoas que passam por aquilo. E isso é uma certeza. A gente vai passar. A gente não sabe quanto tempo isso vai levar, mas a gente vai passar por isso. Isso vai passar em algum momento. Então, o que eu posso fazer nesse momento para passar por isso da melhor forma possível? Para passar bem por isso. Para deixar bem as pessoas que convivem comigo, que me amam, que estão bem comigo, que querem o meu bem, para mim ficar bem. Então, comece a organizar as coisas, comece a planejar as coisas. Como que eu vou viver o dia de amanhã? Como que eu vou fazer as minhas atividades para que ocupem o tempo do meu dia? Como que eu vou fazer essa pausa realmente acontecer no meu corpo e na minha mente? E existem várias formas, eu elenquei algumas aqui para trazer para vocês, que a gente pode usar para nos ajudar nesse processo. Você pode usar, por exemplo, a meditação, de trazer esse questionamento e ficar um tempo com seus olhos fechados, respirando e deixando liberar os seus pensamentos, modificando talvez alguns pensamentos que você tenha nesse momento, percebendo que eles estão ali, mas que você não precisa segurar eles. Você pode adotar algum tipo de áudio ou vídeo de relaxamento. YouTube tem várias opções de materiais que você pode usar para você relaxar. Materiais com hipnose, materiais com programação mental, materiais que você pode simplesmente colocou um fonezinho lá e fazer um relaxamento, para que você acalme um pouco a sua respiração, acalme um pouco os seus pensamentos, a sua mente. Escrever. Eu não sei se você tem o hábito de escrever ou não, mas às vezes criar um diário ou criar uma carta para você mesmo no futuro, contando o que está acontecendo, abrir o seu coração para você mesmo, escrever talvez para as pessoas que você ama. Qual foi a última vez que você escreveu uma carta de amor? Qual foi a última vez que você teve a oportunidade de fazer isso? Então pense nas coisas que você pode gerar nesses momentos.
E talvez você possa pedir para sua família criar uma lista de dicas do que você pode fazer. Vocês podem trocar aí informações para descobrir coisas que vocês podem fazer. Sabe aquele grupo da família que às vezes vem o bom dia, que tem uma ótima semana, aquele grupo que vem cheio de energia? Traga dicas para você usar nesses momentos. Estimule as pessoas a trocar isso com você também. E aqui também eu venho com sugestões da questão da conversa. Converse de forma online, use o WhatsApp, use outras alternativas para que você consiga manter o seu fluxo de convivência aí também com as pessoas que você ama. E a respiração. Gente, a respiração é um processo que acalma a nossa mente e o nosso corpo. Quando a gente começa a respirar de forma consciente, a gente está acalmando todo o nosso sistema. A gente está melhorando a nossa respiração, mas a gente está melhorando a circulação do sangue no nosso corpo, a gente está melhorando como a gente está levando as informações para a nossa mente, a gente está nivelando. Sabe aquela coisa de contar até 10 e dar uma respirada? Sabe, às vezes quando o filho faz uma arte lá, e aí você tá lá, pronto para dar uma xingada, e aí você conta até 10. E aí respira. O contar até 10 é porque você coloca uma respiração aí no meio. E às vezes quando a gente está muito ansioso, quando a gente está ali, enlouquecido, tudo que eu preciso fazer é tomar uma respiração consciente. E talvez quando você estiver tomando essa respiração consciente, se questione. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso é a emoção que eu estou sentindo nesse momento? Será que alguma vez eu já senti isso na minha vida em outro momento? Como que eu lidei com isso nesse outro momento? Como que eu reorganizei minha vida nesse outro momento? Talvez você até já saiba como fazer, mas talvez você só não esteja fazendo. Às vezes tem pessoas que ficam falando o quanto querem ter paciência na sua vida e esperam que tenham mais paciência, que o universo mande mais paciência, que Deus me dê mais paciência. Gente, a paciência, ela é treinável. Nesse momento, muitas pessoas estão treinando a paciência. A paciência de esperar, a paciência de respirar, a paciência em relação aos convívios sociais, de convivências, festas. Pense nisso. Como que você treina a sua paciência? E aí eu venho com outro dado também, que a gente tem vários tipos de ansiedade, né? E nesse momento, talvez essa questão do coronavírus vai gerar outros tipos de ansiedade ainda pela frente. Então, a gente tem ansiedades que são relacionadas ao toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, onde a gente tem, inclusive, em relação à limpeza, por exemplo, né? Então, a gente tem toda essa preocupação com a questão de estar higienizado, mas tem pessoas que têm isso de uma forma ainda mais intensa. Então, tenham cuidado em relação também a esse tipo de ansiedade. Ansiedade relacionada à fobia, em questão do medo que está sendo gerado hoje. Então, eu fico com uma fobia de estar convivendo com outras pessoas, eu fico com uma fobia de que o fulano vai ter... Pode ser que isso gere mais para frente. E é importante você já ter consciência disso para saber como lidar lá na frente. Não precisa se preocupar com isso agora. Mas se eu tiver a minha consciência de que eu posso manter a calma, de que eu posso respirar, manter o equilíbrio do meu corpo, eu posso estar consciente que isso vai ser mais fácil de eu trabalhar lá na frente, mesmo que eu gere esse medo quando isso tudo tiver já passado. Tem ansiedades que são mais generalizadas, né? Onde a gente tem uma preocupação excessiva, gigante.
Nesse momento, muitas pessoas estão tendo. Eu, muitas questões estou tendo. Então, é importante a gente ir tendo consciência disso, né? E tem as ansiedades em relação à nossa questão financeira, questão das empresas, no que você trabalha, como que eu vou lidar com isso depois. Essas ansiedades acabam vindo, essas situações acabam vindo. Essa ansiedade em relação a eu perder a minha liberdade de eu fazer o que eu quiser. Então começa a pensar no que isso está gerando na sua vida. O que essa ansiedade de estar em casa está gerando na sua vida. Talvez, se você entender que esse é um fato que está acontecendo para todo mundo, e se questionar o que realmente está fazendo com que eu desperte isso. Porque se todo mundo está passando por essa situação, talvez tenha algo mais ainda que está fazendo com que eu passe por isso. Que outro momento que você sentiu isso na sua vida? Que você teve que lidar com uma situação que era complicada, difícil? Se eu estou me sentindo preso dentro da minha própria casa, ou melhor para a gente entender, né, dentro do nosso próprio corpo, que outros momentos eu me senti assim na minha vida? Que coisas que eu deixei de fazer por me sentir assim? Que coisas que eu fui banido de fazer? E eu tenho essa sensação. E aí quando você entender isso, encontrar algum outro momento que você tenha vivido isso, qual é o significado que eu dei para isso? Será que esse significado foi positivo ou não foi tão positivo? E talvez, se não tenha um significado tão positivo, que significado que você poderia dar hoje? Que significado que você escolhe dar hoje para os fatos que estão acontecendo nesse momento na sua vida? Isso é terrível, isso é uma peste, isso é o caos mundial? Ou talvez você possa ver isso como um momento de conscientização, empatia, um momento de pausa que talvez o mundo estivesse precisando para olhar para si mesmo, de autocuidado, de um controle de emoções. Porque a gente vive tanto no nosso piloto automático o tempo todo que a gente não se dá por conta de quantas coisas a gente perde, que passam desapercebidos. Quando eu faço terapia em hipnose e as pessoas me perguntam, me questionam, né? Tá, mas como é que é? O que é a sensação? Enfim, eu costumo falar, você geralmente está em hipnose diariamente. Sabe quando tu vai dirigir, pega o carro e daí tu vai para tal lugar e aí tu chega naquele lugar e tu nem sabe exatamente quando tu vê, tu tá lá. Você estava em hipnose. Você estava com o seu estado de mente não estava presente naquele momento, estava no pensamento. Então a gente vive constantemente numa hipnose. E às vezes a gente precisa desses momentos de consciência. Talvez todo esse drama, esse estresse, tudo que você está vivendo, tudo que eu estou vivendo, tudo que o mundo está vivendo agora, seja para nos dar ainda mais consciência de que a gente realmente precisa viver uma vida mais consciente. Que a gente realmente precisa se dar por conta que a gente não pode controlar tudo. Que a gente só pode fazer o que realmente está na nossa mão. A gente pode fazer o que está na nossa mão para ajudar o outro. A gente pode fazer o que está na nossa mão para ajudar a nós mesmos. Então, se eu puder deixar um conselho nesse momento, organize-se, planeje, reveja pontos que você quer melhorar em você mesmo.
Busque autoconhecimento. Se você tiver a oportunidade de estar aprendendo nesse momento, de estar fazendo cursos. Tem tanto curso online, tantas coisas que você pode fazer aí, até gratuitamente, aulas gratuitas. Então, busque se conhecer ainda mais. Porque quando você se conhece, você começa a entender o porquê que você sente o que você sente. O porquê que você sente da maneira que você sente. E quando a gente se conhece, a gente aprende como lidar com a gente mesmo. A gente sabe que pontos que eu posso melhorar para que eu tenha um resultado ainda melhor na minha vida, para que eu seja ainda mais produtivo na minha vida. Então comece a olhar para você, para esse ser humano com carinho, respeitando, claro, as crenças e os valores que você tem, mas o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de melhor por mim mesmo? Porque se eu fizer para mim, eu também vou estar fazendo para o outro. Eu também vou estar fazendo pelos meus pais, pelos meus filhos. E talvez de você em diante, você vai mudando gerações e gerações. Quantas gerações atrás passaram por momentos que foram tão tensos na vida deles? E eles também passaram. Eu tenho certeza que a gente também vai passar. Às vezes a gente não sabe lidar porque a gente nunca, talvez, tenha passado por uma situação como os nossos antepassados passaram. Eles talvez até tenham mais calma que a gente por saber que eles já passaram por momentos assim. Então, respira, cuida da sua alimentação, durma bem, converse com alguém que você possa trocar uma ideia, converse com quem você ama, escreva, planeje o seu dia, organize a sua vida e, principalmente, mantenha a sua vida da melhor forma possível. Claro que não dá para fazer tudo o que você fazia ontem da mesma forma, mas talvez agora você possa criar novas formas de fazer. Então, crie uma vida de possibilidades para você, em vez de criar uma vida de limitações. Crie possibilidades. Gente, a partir desse momento, estou abrindo aqui quem quiser me encaminhar alguma dúvida sobre esse tema, sobre essa temática. E já vou, enquanto isso, vou falar um pouquinho para vocês das próximas semanas aí. A gente está com a nossa live do Despertar e a live aqui do Descomplica, que vão sofrer algumas modificaçõezinhas, onde a gente vai trazer aí assuntos principalmente focados com uma surpresa, né? Uma mega aula aí que vai surgir. Amanhã, acredito que a gente já vai estar falando aqui nas redes sociais a respeito dela. Então, por enquanto, a gente só está deixando aí para vocês guardarem a data, dia 2. E, com certeza, para a gente pensar uma forma de trazer ainda mais consciência para a nossa vida, né? Da gente, talvez, revisar os nossos alicerces, aquilo que a gente, de alguma forma, significou, e talvez a gente possa ressignificar, talvez a gente possa ampliar a nossa visão de mundo. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer passar por aqui, gente? Vou abrir aqui a caixinha, ver se tem alguma aqui. Então tá, a gente vai ficando por aqui então. Fico à disposição aí, quem quiser me chamar no direct, quem quiser compartilhar alguma coisa comigo aí, estou à disposição de vocês, que a gente puder contribuir e nesse momento se ajudar, tá bom? Grande beijo, toque de cotovelo, né? Pra gente aí estar compartilhando, muita lavação de mão, muita lavação de mão, álcool gel. Protejam-se, se cuidem e cuidem de quem você ama, tá bom? Grande beijo, então, e até segunda-feira que vem a gente se vê aqui pelas lives
e enquanto isso, pelas redes sociais. Até mais, gente!